A Americanas está vivendo um momento decisivo de retomada depois de um longo período aí de crise, de reestruturação. A companhia que acaba de pedir à Justiça o fim da sua recuperação judicial, depois de reduzir o prejuízo em mais de 90%. No último balanço, até a varejista anunciou a venda da unidade Único para a Bandap. Vamos entender o que muda agora, os próximos passos da varejista com Fernando Soares, CEO da Americanas, que vem conversar presencialmente aqui no nosso estúdio. Fernando, bem-vindo. Obrigada. Bom dia. Obrigada por conversar com a gente. Prazer estar aqui. E aí eu queria, antes de mais nada, que você trouxesse pra gente o que dá a entender já que a Americanas agora está num momento saudável. São três sinais, na realidade. Eu acho que, num primeiro, bastante importante, é o cumprimento do plano. Claro que a gente aguarda a justiça, mas no nosso entendimento o plano de recuperação foi 100% cumprido. Essa parte judicial bastante importante. Segundo, uma agenda que a gente começou na realidade, né, desde o final de 24, que é uma agenda de transformação. É uma outra companhia. Então, se você compara os balanços, compara as estruturas, é uma companhia completamente diferente, né? Vou te lembrar lá de trás, B2W, Submarino, e-commerce. E daqui para frente a gente fala de lojas físicas americanas, 1.500 lojas, time de loja, os eventos em loja. Tem uma mudança importante que não começou agora. Terceiro e mais importante são os números, né? Que a gente divulgou agora, com bastante orgulho, o trabalho muito duro de todo o time e, claro, de quem participou dessa fase desde lá de trás. Números mais positivos, uma situação de caixa mais positiva. Então, a combinação dessas três coisas fez a gente antecipar o pedido, né? Talvez na visão do mercado, por isso que a repercussão foi tão interessante, para poder falar de futuro, que eu acho que é uma agenda que nem sempre a gente tem oportunidade, e normalmente no nosso meio, né, a gente acaba falando um pouco mais para trás, uma preocupação mais macroeconômica, e precisa existir uma estrada de futuro, de crescimento, é onde a gente está tentando se encaixar. E vamos falar bastante sobre o futuro, mas antes eu ainda queria entender, Fernando, o que foi mais difícil assim para vocês? Renegociar com credores ou fazer aquele movimento também de tentar agora reestruturar a empresa, até em termos reputacionais, para o consumidor também, ou até a operação do dia a dia? Qual que foi a parte mais difícil que vocês estão analisando? Olha, a negociação do plano, como sempre, foi difícil, mas muito bem feita. Tendo passado essa etapa, eu acho que o difícil são as decisões duras que você precisa tomar para realmente se reestruturar. Então, é uma oportunidade de reestruturação, obviamente, de dívida, de credor, mas você precisa repensar como vai ser essa nova companhia. Então, a nossa decisão mais difícil, nós tínhamos duas companhias que eram praticamente independentes, que era o varejo físico, uma companhia na ordem de 15, 16 bi, e o e-commerce também uma companhia enorme, na ordem de 15, 16 bi. A gente precisava juntar essas companhias porque precisava resolver caixa e resolver jornada para frente. As companhias, foi feita uma aposta muito grande no digital lá atrás, que eu acho que fazia todo sentido para o momento, e o varejo físico foi um negócio que ficou um pouco mais de lado. E esses consumidores, a gente começou a perceber que eles não transitavam e as companhias estavam cada vez mais diferentes. E aí a gente viu uma oportunidade. Então, peraí, vamos escolher uma companhia para... A gente tem pouco tempo, pouco recurso, muita intensidade. A gente optou... Porque na época muitos disseram, vocês optaram pelo mais difícil, que é o varejo físico. Mas são 1.500 lojas no Brasil inteiro. Então a gente entendeu que aí foi um caminho que a gente escolheu e que rapidamente se provou um caminho que poderia ter sucesso e, obviamente, trazer mais sucesso. E até aproveito para perguntar, o que vocês têm focado mais quando a gente olha para o consumidor? É a experiência nas lojas físicas? Qual que é o caminho que vocês estão agora focando para esse futuro, para trazer esse diferencial Americanas? Bom, obrigado pela pergunta, porque eu acho que a gente ainda não está lá. Eu acho que falar de experiência de loja é algo que ainda a gente vai viver mais no futuro, né? Quando eu falo futuro, a gente tem 96 anos, nós somos uma jovem senhora, mas estamos planejando a nossa festinha de 100 anos. Então, acho que essa parte da experiência vai fazer parte disso. O que mudou muito foi o nosso relacionamento com o consumidor e também com os nossos parceiros. Então, a gente se aproximou muito com a indústria e disse, olha, vamos aqui construir essa relação do consumidor juntos, porque a Americanas pode oferecer, e a Páscoa, eu acho que você vai me perguntar de Páscoa, porque eu estou ansioso para falar de Páscoa, a gente acabou de falar de Páscoa, mas é um momento que você vive varejo, né? Eu acho que o e-commerce tem um papel bacana, você compra online, eu acho que os canais maiores, atacadistas, também têm um papel bacana de volume, mas ir lá e ver acontecer, e pegar e sentir, e ver o tamanho, e ver a novidade, isso é a cara de Americanas. Então, o que mudou, na realidade, foi perceber que a gente precisava de um pouco mais de profundidade com os nossos parceiros, fornecedores. E a parte do consumidor, vou te dar um dado super interessante, são 50 milhões de consumidores americanas por mês, é muita gente. E nós conhecíamos 4% dessa base,
4. Hoje a gente está em 55, relançamos Cliente A, que é um programa de fidelidade. Então, você imagina o potencial, né, de explorar melhor essa base no sentido de oferecer mais serviço, de oferecer melhores condições. Enfim, é aí que a gente está. Eu acho que essa mudança consumidor e fornecedor foi fundamental porque a gente vai construir para frente. E olhando ainda para frente, vocês estão pensando num cenário aí de crescer de forma enxuta ou vocês estão pensando em crescer agressivamente, já pensando talvez em expansão de loja? Com certeza é a primeira parte, porque ainda não é hora de uma expansão agressiva, a gente ainda tem que ter muita disciplina e responsabilidade com o caixa, né? O fato da gente ter feito o pedido, quando você olha os nossos reportes de resultado, né, é um filme, né? É uma tendência muito positiva de recuperação e crescimento, a gente tem que continuar entregando. Então, mudanças de loja são sutis, apesar de serem bem impactantes, né? As pessoas falam, mas mudou, né? Mudou. Sabe o que mudou? A gente cortou a gôndola. A gôndola tinha 1,75, a gente cortou por 1,49, parece que a loja fez assim. É pequeno o que eu estou falando, mas tem muito impacto, então tem muito para fazer. Ainda não é hora de expansão, é hora de consolidação dessa estratégia nova e dessa proximidade de consumidor. Aí sim a gente segue avançando. E a venda de ativos como a Uniqlo especificamente, vocês estão vendo um cenário de que talvez foi suficiente ou dá para pensar em novas vendas, estão vendo mais um cenário aí para o portfólio? Fazia parte do plano, então era um dos compromissos que a gente tinha no plano essa venda, acho que faz sentido sim. Mais uma vez a gente tem uma preocupação em manter o nosso caixa saudável e seguir avançando. Em termos de ativos, nós temos lojas próprias, nós temos imóveis grandes, a gente pode sim continuar indo por esse caminho. A gente tem feito uma experiência muito interessante de redução de loja. Então, da mesma forma que a gente abaixou a gôndola, lojas nossas com 2 andares, próprias ou não, tá? Imóveis nossos ou não, a gente prefere tirar o segundo piso, construir a loja só embaixo e isso a venda aumenta muito, aumenta a conversão, aumenta a ticket, porque o consumidor começa a perceber essa Americanas nova. Então tem sim esse movimento, mas eu acho que agora é um movimento mais em prol do negócio de varejo e menos em prol de recuperação judicial. Agora, é curioso ver um cenário que você falava agora há pouco sobre a experiência que vocês vão tentar reconstruir para esse cliente. Eu falo reconstruir porque eu acredito que todo mundo deve ter essa imagem da Americanas nos tempos aí de glória. Enfim, eu cresci já vendo Americanas com época de Páscoa, por exemplo, a gente via aquele mar, ao contrário, de chocolates pendurados por tudo quanto era lugar. Então, eu queria entender um pouco sobre esse cenário, o que vocês estão pensando para pensar em experiência para o consumidor voltar a ter essa sensação quando olha para Americanas, quando entra numa Americanas. E também volto a te perguntar com relação à Páscoa, especificamente. Joia. Porque a gente está acompanhando aqui, a gente sabe que o preço do cacau continua disparando ano após ano, mas ainda assim a gente viu o varejo bem otimista com as vendas. O pessoal está disposto a pagar mesmo um pouquinho mais caro. Sem dúvida. Bom, a gente, começando, né, lá de trás, eu acho que boa parte, né, que explica o fato da gente estar aqui tendo essa conversa de futuro são duas coisas. A força da nossa marca e essa conexão com o consumidor e, sem dúvida, o nosso time. Então, eu estou falando em nome de 30 mil pessoas apaixonadas por essa companhia e, obviamente, em nome também dos 50 milhões de consumidores que sempre estiveram lá, porque tem essa conexão afetiva que eu também tenho. Eu gosto de anunciar que eu comprava CD e DVD, entrega muito a idade, mas é verdade. Então, a gente tem essa lembrança gostosa com Americanas. E interessante porque as tendências de varejo nos levam a uma posição bastante peculiar agora. Como eu falei, o e-commerce está crescendo, vai continuar crescendo, a gente vai continuar jogando esse jogo de uma maneira diferente, assim como outros canais também estão crescendo, né? O canal atacadista, o canal farma. Mas essa experiência de marca sempre foi o que a gente entregou, essa experiência de varejo, de você entrar na loja e perceber que tem alguma coisa acontecendo, né? Olha, vai começar a Páscoa, começaram a pendurar ovo de Páscoa. Olha, vai começar agora Saldão da Beleza, a entrada da loja virou para Beleza. Olha, a gente tem o elétrico da semana, a loja ela comunica. E isso é uma característica muito da Americanas, né? Então, para frente, a gente está bastante animado porque a tendência está correta e a base de consumidores está correta. Tem um outro dado muito interessante, o nosso plano passa por trabalhar com o nosso consumidor. Então, a gente ainda, e obviamente a gente está super animado de receber todo mundo, mas é uma base tão grande que eu preciso cuidar da base, melhorar a frequência, melhorar a ticket, mostrar mais itens. Falar, olha, eu entrei para comprar um chocolate, olha que interessante, tem moda conforto, tem itens da casa, tem itens de bazar. Então, tudo isso é muito novo e este é o nosso caminho, agora apoiado pelo digital. O digital passa a fazer parte do sistema da loja. Vou chegar em Páscoa, foi um recorde na Páscoa. A nossa operação de digital na loja foi uma operação recorde. O programa de fidelidade, os serviços financeiros, tudo está em prol do nosso cliente
e dentro do ambiente da nossa loja. Isso é novo. Então, esse foco, cliente e loja, é bem novo. E eu acho que tem muita coisa para entregar para frente. E o recorde na Páscoa foi especificamente nas lojas, online ou não, presencialmente? O recorde da Páscoa, que não dá nem para disfarçar a minha animação, porque a gente veio, né? O pessoal perguntou, pô, como você descansou no feriado? Eu falei, olha, eu acho que ninguém do meu time descansa desse feriado. Ele é uma combinação de tudo que a gente está falando. Eu acho que é uma combinação da nossa parceria com a indústria, é uma combinação do melhor preparo das nossas lojas e a estratégia do digital, que mais uma vez as pessoas se confundem, falam, vocês acabaram com o e-commerce. Não, a gente reestruturou o e-commerce para ele passar a servir a loja. Então, essa operação agora, ela é da loja, ela é entrega da loja, você retira em loja. Foi um sucesso. Então, a gente teve lojas que chegou a pesar 25%. A gente teve uma operação de digital que representou quase 10%. É muito relevante para algo que a gente lançou e, obviamente, estamos refinando tem 3 meses. Então, tem isso. Tem uma operação de temporário em loja para as pessoas entenderem que, olha, vai ter muito cliente, vai ter muita gente, a gente precisa... Claro, tem limitação, tem horário de pico. A gente esteve em loja quinta, sexta, quarta, tentando ajudar. É muita coisa acontecendo. Mas é tudo o que a gente está falando, tentando se apresentar, né, como Americanas Nova. Então, com cartão de crédito, com programa de fidelidade, com o digital, com o time, sorriso no rosto, sortimento, está tudo ali. O plano estava tudo ali num feriado super importante. Agora, Fernando, quando a gente fala com o mercado, tem muito aquela preocupação sobre aquele modelo de varejo que é do risco sacado especificamente. Vocês pretendem manter esse cenário de risco sacado, esse modelo especificamente ou não? Eu acho que essa é uma operação normal com a indústria e ela conversa um pouco com o tamanho do limite de crédito. Um dos motivos, né, pelo qual para a gente era importante antecipar essa saída de RJ algumas categorias nós crescemos bastante, 40%, 50%, são números realmente muito impactantes. Então você, nessa relação fornecedor-indústria, você bate em limite de crédito. Portanto, qualquer ferramenta financeira que você possa ter, e no âmbito de uma companhia normal fora de RJ, você abre mais crédito, obviamente cumprindo com as suas obrigações. Então, quer seja via risco sacado, quer seja via limite de crédito da indústria, são ferramentas importantes que elas vão sustentar o nosso crescimento. Não necessariamente conversa com dívida, não obrigatoriamente conversa com fraude. Então, às vezes a palavra assusta, mas ela faz parte de uma companhia normal, ainda mais agora com viés de crescimento. Bom, e falando ainda sobre crédito, promoções, parcelamento também continuam, olhando especificamente para cliente, continuam no radar, vocês vão continuar ampliando esse cenário, levando em consideração até a apreensão com relação a juros por parte dos consumidores. A gente tem um cenário de juros altíssimos nesse momento? Sem dúvida, a maneira como a gente, né, vem tentando colaborar, né, com o nosso consumidor no momento mais difícil, vamos dizer assim, foi a volta dos serviços financeiros. Então, a gente relançou o cartão de crédito, relançou o programa de fidelidade. É muito importante a gente oferecer uma condição ainda melhor para um cliente específico, para uma jornada específica. Então, você está comprando alguma coisa de bebê, por exemplo, eu posso te oferecer via programa de fidelidade um complemento disso que você talvez não soubesse que tinha na Americanas. E a percepção de preço e promoção da Americanas é muito forte, sempre foi e vai continuar sendo. A gente só está combinando isso com experiência e com mais sortimento. Um outro sucesso que a gente teve no final do ano passado foi o cartão de crédito. A gente relançou o cartão Americanas. A gente está na faixa de 100 e poucos mil cartões por mês, então amplia, eu acho que a oportunidade do cliente se relacionar com a gente. Então é um pouco disso, é programa de fidelidade, é cartão de crédito, é oferecer mais promoções exclusivas para um determinado segmento, num determinado momento. Eu acho que tem um futuro interessante que facilita a jornada de compra. E, Fernando, para a gente encerrar nosso papo aqui, queria saber, na sua avaliação, qual que é o maior desafio hoje em dia para Americanas? Se é um desafio reputacional ou financeiro? Eu acho que o desafio reputacional vai sempre existir, porque a reputação da nossa companhia, como marca, ou como atendimento ao cliente, ou como fornecedor, ela nos sustentou durante 96 anos. Então, é muito importante, a gente vem fazendo essa agenda com muita disciplina para que a gente continue dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a disciplina financeira é muito importante. Então, a gente, obviamente, vem numa trajetória de crescimento, com muito desafio, com muitas decisões difíceis, né, tomadas ao longo do caminho, mas eu acho que essa é a situação de qualquer empresa, talvez no Brasil, talvez no mundo, né? O cenário é sempre complexo, o macroeconômico pode mudar. Então, o que a gente olha para dentro e fala, o que eu posso controlar? Está aqui, é isso que eu vou fazer. Disciplina, consistência. A gente tem falado muito internamente, fazer o certo, trabalhar duro, sempre dá certo. E é isso, só que no varejo é todo dia, né? Hoje a gente comemorou a Páscoa
hoje às 6 da manhã, 6h30 já era outro tema. Eu falei, gente, legal, abril, vamos para abril, temos que entregar o mês. Correria, né? Correria. Muito bem, Fernando Soares, CEO da Americanas. Obrigada mais uma vez Obrigado pela conversa e volte mais vezes Obrigado aqui, pela viu? oportunidade. Obrigado, um bom dia. Valeu.